Sejam bem-vindos ao podcast Dualidade de Ideias. Meu nome é Isaac, meu amigo Edgar não pôde estar presente, mas hoje temos um entrevistado aqui super especial, ele que é assessor de investimentos, Gabriel Barcelos, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, um prazer conhecer aqui toda a estrutura e vamos lá, vamos para essa conversa aí. Gabriel, para a gente começar o nosso bate-papo, você pode contar para a gente como você enxerga o papel do assessor de investimento hoje no mercado? Bacana. Eu acredito que o papel do assessor, ele vem sempre sendo importante ao longo dos anos, mas por motivos diferentes. Eu acredito que lá atrás, enquanto todo o mercado de investimentos estava na mão dos grandes bancos, o assessor de investimentos teve o papel de mostrar que existia todo um mundo além daquilo, né? Além daquela poupança tradicional, além daquele fundo de previdência que não rendia nada. O assessor de investimentos, ele trouxe a questão da plataforma aberta, de existirem vários investimentos que você pode acessar além daqueles grandes bancos, né? E hoje, o assessor de investimentos continua tendo um papel fundamental, mas por outros motivos. Acredito que agora não é mais uma novidade que você tem uma gama de investimentos na sua mão, né? Mas agora o papel do assessor, por uma questão de educação financeira, é muito importante. Até porque, por exemplo, a gente vê uma epidemia aí das bets, do jogo do tigrinho, né? Então, famílias sendo destruídas aí por conta dessas questões de apostas e tudo mais. Então, o papel do assessor de mostrar que você pode sim colocar o seu dinheiro em algum lugar, deixar de usar ele agora, mas desde que você tenha um rendimento garantido disso no futuro, né? E também por uma segunda questão de filtrar, ser capaz de filtrar as informações do mercado, né? Então hoje se você joga, sei lá, investimentos lá no YouTube, na internet, nas redes sociais, você tem muita informação, tem um excesso de ruído, né? Você vê notícias saindo lá do Trump, das eleições americanas, de juros no Brasil, e o investidor iniciante, quando ele se depara com tudo isso, ele se assusta, né? Puxa, o que será que é relevante? E o assessor também traz esse papel de conseguir filtrar essa informação e passar para o investidor somente o que é relevante, somente o que vai ser de fato importante para ele, né? Ô Gabriel, legal. Agora eu queria que você explicasse o seguinte, teve um projeto em Ribeirão Preto sobre educação financeira. Uhum. Você pode contar pra gente, assim, mas se você puder contar com o máximo de detalhes, explicar como que foi, o que aconteceu. Bacana. Então, lá em Ribeirão tem uma faculdade, um campus da USP, né? Que também tem os cursos de negócios. Então, economia, administração, contabilidade, que é a FEA, né? E os alunos, isso há muitos anos, tá? Os alunos sentiram uma grande falta de matérias de mercado financeiro na faculdade. Então, se isso não seria oferecido pelos professores, pela faculdade ali na época, eles decidiram, eles mesmos, né, criarem um clube de mercado financeiro. Que eles iam fazer grupos de estudo, né? Eles iam, de fato, estudar mercado financeiro ali na faculdade. Só que um dos 3 pilares da USP é a extensão, né? Os pilares da USP são a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, o que é a extensão? É você retornar para a sociedade o investimento que está sendo feito ali naquela faculdade pública, né? Então, eles pensaram, poxa, como que a gente retorna para a sociedade esse investimento que a sociedade está fazendo na gente por estar aqui na USP, né? E a forma como eles encontraram de fazer isso foi através desse projeto de educação financeira, que é o Pé de Meia. Então, foi se desenvolvendo muito ao longo dos anos, né? Começou como algo super pequeno e hoje o projeto já é imenso, né? E, inclusive, ele foi responsável por institucionalizar, né? Colocar a educação financeira como sendo obrigatória para as escolas públicas de Ribeirão. E o projeto participou em dar essas aulas para as crianças das escolas públicas lá, né? Então, assim, o projeto cresceu muito. Hoje ele não atua mais só em Ribeirão, né? Ele cresceu para várias cidades, estados. Eu pude ser diretor desse projeto por um ano. E, assim, é incrível, cara. É incrível o que a gente consegue fazer ali com educação, desde criança até adulto. Então, a gente pegava ali famílias que estavam endividadas, fazia um planejamento com elas ali para que elas conseguissem ali sair do vermelho e
conseguir ficar de pé ali de fato, né, com educação mesmo, com educação, com apoio, com ensino. E novamente, né, com o propósito de retornar para a sociedade mesmo, o que a sociedade nos permitiu, né, estando na USP ali, cara. Gabriel, agora falando de finanças pessoais, quais são os erros assim mais comuns que as pessoas cometem? Olha, não tem como não falar dessa questão atual ali que eu mencionei, né, das bets. Eu acho que isso é uma pandemia, assim, um problema muito grande atualmente. A pessoa achar que ela pode ter retornos muito altos sem esperar o tempo, né? É você colher sem ter plantado. Então, essa questão do colocar ali num jogo do tigrinho, de colocar ali numa bet, uma aposta esportiva e perder um dinheiro que seria importante para outra coisa, né? Então, a gente teve uma pesquisa recente que saiu ali, que é uma porcentagem muito grande, eu não lembro exatamente agora, uma porcentagem muito grande ali de usuários do Bolsa Família que estão colocando dinheiro em jogo do tigrinho, em bets, né? Então seria um dinheiro que provavelmente seria gasto com alimento, com algum outro bem mais essencial, né? E está sendo destinado para isso, cara. Então, não tem, você falou de erros ali básicos ali de finanças pessoais, não tem como deixar de citar esse, assim, cara. Investimentos, finanças pessoais, é para ser algo muito pensado, muito calculado e muito devagar, né? Acho que essa que é a palavra, é para ser tranquilo, é para ser devagar. Se tiver muito emocionante, é porque provavelmente está errado, assim, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Gabriel, e você acha que o brasileiro hoje, ele tá mais preparado para lidar com as finanças do que no passado? O que você acha? Olha, eu acho que ele tá mais preparado, mas ele enfrenta outros desafios. Porque a gente agora nós temos muitas ferramentas na nossa mão. Então, hoje, se você quiser aprender sobre finanças, sobre investimentos, você consegue dar um Google, você consegue jogar no YouTube e ver lá um Primo Rico, uma Natália Arcuri falando de investimentos, falando de finanças, ensinando. Mas, ou seja, né, a gente está mais preparado, a gente tem muito mais ferramentas do que antes. Só que agora acaba entrando naquilo que eu falei. A dificuldade não é mais o acesso à informação, e sim a capacidade de filtrar o que é importante, o que é relevante. Então, continua sendo muito difícil. Mesmo com todas essas ferramentas do digital ali na nossa mão, né, para aprender, continua sendo muito difícil. Então, é uma dificuldade diferente de antes, né? Porque antes, para você ter acesso a conhecimento de fato sobre investimentos, você tinha que, ou era só na faculdade, ou era em livros muito específicos, ou eram com professores muitas vezes distantes que a maioria da população tinha acesso. Então, são dificuldades diferentes, né? Acaba que isso sempre continua sendo um problema. Ô, Gabriel, agora eu vou te pedir para você o seguinte, se você puder explicar para a gente, até de uma forma didática para o nosso público, essa variação do dólar, por que acontece, o que está provocando e como essa variação afeta o brasileiro? Então vamos lá, é uma pergunta bem, bem longa, assim, né? Eu vou tentar não estender além do necessário, assim, mas é uma pergunta bem complexa. Primeiro, o que é essa variação do dólar, né? Por que ela acontece? No geral, tudo em economia funciona com oferta e demanda. A gente fala que o economista ele só sabe fazer gráfico de oferta e demanda, né? Se o dólar está em alta, é porque a demanda por dólar está muito grande. Por que as pessoas estão demandando, né, estão procurando o dólar? Por alguns motivos diferentes. Um mais fácil de entender assim, é a eleição americana, né, a questão do Trump ali. Então ele já vinha sendo apontado como favorito nas pesquisas, né? E o discurso dele, desde muito antes de ser eleito de fato, era de que ele ia aumentar as tarifas de importação. Então, ou seja, os produtos estrangeiros entrando nos Estados Unidos ficariam mais caros. O que isso gera de imediato? Se produtos estrangeiros vão ficar mais caros, vai ficar mais difícil de importar, né? Ou seja, o dinheiro vai ficar mais difícil de sair dos Estados Unidos. Os dólares saindo dos Estados Unidos vão diminuir, eles vão ficar presos ali. Se o dólar está ali, está sendo usado, ele está sendo demandado, né? Então, essa questão do Trump, ela valoriza muito o dólar por si só, tá? Mas o principal motivo que está fazendo o dólar se valorizar aqui, em comparação com o real, é um motivo brasileiro, é um motivo inerente nosso aqui, que é a nossa situação fiscal. Então, o fiscal brasileiro está descontrolado, né? A gente tinha um plano do governo ali de zerar o déficit primário em 2024,
E esse plano está muito distante de ser alcançado. Então a gente está o quê? A um mês aí do final do ano, um mês de 2025, e esse déficit zero que foi prometido tá muito distante. Qual que é a consequência disso, né? O que é um déficit zero? É o governo, pelo menos, gastar igual ele ganha. Ele zerar ali. Hoje, ele gasta muito mais do que ele ganha. Então, essa diferença entre uma coisa e outra é o déficit, né? E como ele gasta mais do que ganha, ou ele tem que emitir moeda, ou ele tem que emitir títulos. Então, essas duas coisas têm consequências muito grandes na economia, né? Então, se um país que não está conseguindo pagar as contas, é um risco maior, né? Então, a pessoa que está aqui, ela está vendo esse risco maior, ela fala, poxa, eu vou correr para o mais seguro. Então, o que é mais seguro? Como tem alguma coisa mais segura do que o dólar, né? A moeda mais forte do mundo. Então, é um pouco disso. São esses dois fatores, assim, essa questão fiscal brasileira e essa questão do mundo no geral, né? O mundo inteiro correndo pro seguro. Então, você está tendo uma guerra na Ucrânia, você está tendo um conflito no Oriente Médio. O que é o seguro? É título público americano, é dólar. E com o Trump, então, ali fortalecendo esse discurso nacional ali, todos esses pontos fazem o dólar ir lá para cima. E aí, um segundo ponto da sua pergunta, né? Você tinha falado como que isso afeta o brasileiro, né? Assim, a gente sente isso diretamente, assim, é um soco na cara do quanto que a gente sente essa valorização do dólar. Por quê? Porque tudo o que a gente usa é importado. Então, esse equipamento aqui, provavelmente a tecnologia desses equipamentos, de TV, de eletrônico, de celular, tudo é tecnologia estrangeira que é dolarizado. O combustível que a gente usa assim, barril de petróleo é negociado em dólar. Então, assim, tudo que envolve frete, o combustível de avião, dos nossos carros, dos ônibus, de tudo, o transporte, de todos os materiais, tudo isso é dolarizado. Então, quando o dólar sobe, o custo de tudo que a gente sente, de tudo que a gente usa, fica mais caro. Então, a consequência disso é a inflação, é o custo de vida aumentando e, no fim, é a gente ficando com menos dinheiro no fim do mês. Ô, Gabriel, você falou algo assim, só pra esclarecer, você falou emitir título, emitir moeda, o que é isso? Tipo... Tá, vamos lá. Quando um país ele gasta mais do que ele ganha, ele tem que pagar a conta de algum jeito, ele tem que pagar essa conta. Então, emitir moeda seria ele imprimir dinheiro. O governo, ele tem, no caso o governo do Brasil, ele tem a capacidade de criar moeda, de criar reais, né? Uma consequência muito imediata, assim, muito gritante de emitir moeda é a inflação direta, assim, na cabeça, né? Porque se você tem mais de alguma coisa, essa coisa vale menos. Então, a gente já tem um histórico com isso no Brasil, né? De crise de hiperinflação. Então, chegava a 80% ao mês, a inflação ali naqueles períodos, né? Então, eu não vivi essa época, o meu pai viveu essa época, ele fala que, assim, tinha um cara no supermercado que ficava etiquetando os preços ali, né? E aí ele pegava lá aquele corredor e ia etiquetando os preços ali, chegava no fim do corredor, os preços já tinham mudado, ele tinha que voltar e já começar tudo de novo. Então, né, o Brasil tem um histórico de inflação que já saiu do controle em alguns momentos e agora a gente está vendo essa situação conturbada de novo, tá? E aí, o que é emitir títulos? É uma segunda opção que o governo tem, que é o Tesouro Direto. Então, talvez alguém que está aí assistindo pode ter já ouvido falar, já investe em Tesouro Direto. O que é? Essa diferença, né, entre o que o governo gasta e o que ele ganha, ele tem que pagar essa conta de alguma forma, então ele pede um empréstimo da gente. Então, se você quiser emprestar dinheiro para o governo pagar essa conta, você pode, através do Tesouro Direto. Então, você vai lá e compra um título do Tesouro e o governo te paga uma taxa de juros. Então, como o governo está com essa situação fiscal descontrolada, ele está gastando muito mais do que ele ganha, esse risco dele te pagar de volta está aumentando. E tudo no mercado financeiro, tudo em investimentos, é essa questão de risco. Se o risco é muito alto, você vai exigir um retorno que também seja alto para valer aquele investimento. Então, o mercado hoje está colocando um risco muito alto ao investir no Brasil, ao emprestar dinheiro para o Brasil. Então, um fato que mostra o quanto que está relevante é que ontem, na verdade, né, se você entrasse ali na plataforma do Tesouro Direto, você ia ver um título IPCA pagando IPCA mais 7. Então, você imagina, o IPCA é a inflação do Brasil. Você empresta dinheiro para o governo e ganha toda a inflação mais 7%. É um número muito alto, assim. É um número historicamente muito alto.
Para você ter ideia, a última vez que chegou num patamar desse foi lá na crise do impeachment da Dilma Rousseff. Então, assim, é uma situação que tá bem complicada mesmo. E o que mostra que tá complicado nesse nível é essa taxa, né? Esse 7% significa que, poxa, a pessoa para emprestar dinheiro para o governo, ela tá exigindo um número muito alto de juros. Porque a coisa está descontrolada, né? Ô Gabriel, agora eu queria que você falasse pra gente como que você analisa a relação entre juros e investimento. Juros e investimento. Assim, a gente brinca que o Brasil é o país do rentismo, né? O país dos rentistas. Que investir no Brasil, se você olhar bem, é muito fácil. Porque nós temos taxas de juros muito altas. Então, se você colocar um dinheiro ali na renda fixa, fora esse ano, né, que o dólar estourou, subiu muito e tal, acabou não valendo tanto a pena assim a renda fixa, mas no geral, se você colocar o seu dinheiro em investimentos super seguros de renda fixa, você já vai ganhar muito dinheiro. Então não é uma realidade, por exemplo, do americano. O americano, a taxa de juros dele é, assim, historicamente muito baixa, perto ali de 1%. Então o cara empresta dinheiro para o governo nos Estados Unidos, ele não ganha quase nada em troca. Então lá ele tem que correr muito mais risco, ele tem que investir em empresas, ele tem que investir em bolsa. Então aqui a gente não precisa correr tanto risco assim para ganhar dinheiro. E isso reflete, né, a situação no nosso país, a situação do quanto que as nossas contas públicas sempre são descontroladas, o quanto que o Brasil não é para amadores, assim, né? Então tem um pouco disso. Um outro exemplo de taxas de juros, assim, países europeus e no Japão também, já aconteceram fenômenos de que a taxa de juros chegou a ser negativa. Então, no Japão, por exemplo, você ia lá, emprestava dinheiro para o governo e recebia uns juros negativos. Você emprestava 1.000 e recebia, sei lá, 950 no final. Então, são anomalias do mercado que acabam surgindo ali em cada sociedade, né? Mas essa questão dos juros é muito peculiar do Brasil, que nós sempre tivemos e sempre vamos ter juros muito altos. É uma consequência, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, boa para quem investe, para quem coloca um investimento em algo que não é arriscado e vai ter um retorno em troca, mas é muito ruim para a sociedade. Por quê? Porque juros altos significa que o custo do dinheiro é alto. Então, para um empreendedor que quer iniciar um negócio, ele quer, sei lá, abrir um podcast, ele quer comprar uma estrutura, ele quer comprar o equipamento, para ele se financiar, fazer um financiamento disso, ele vai pagar muito caro por isso, porque a taxa de juros é alta. Então, as empresas pagam muito caro para se expandir, os empreendedores pagam muito caro se eles quiserem tentar abrir um negócio, você paga muito caro se quiser financiar uma casa, financiar um carro. Então, todo o ambiente de fomento de negócios fica muito restrito com taxas de juros altas, né? E então esses países em que eu falei, em que tem taxas de juros baixas, eles têm uma facilidade maior para fazer a economia girar, para financiar uma casa, para financiar um projeto, abrir uma empresa. Então, essa é a questão ali com investimentos e taxa de juros. Tem essa facilidade por um lado e uma grande consequência para a sociedade do outro. Ô Gabriel, e assim, se o Brasil decidir reduzir essa taxa, vamos reduzir os juros a curto prazo, é possível e teria consequências? É possível, teria consequências gravíssimas. Isso já aconteceu, tá? Como que funciona hoje, tá? Hoje, todos os grandes países, os países respeitados no mundo, né, na economia, eles adotam um sistema que é o sistema de metas de inflação. Então, qual que é a questão? Os bancos centrais são independentes justamente para controlar essas metas de inflação sem que um presidente, sem que um governante fique lá mexendo os pauzinhos, né? Então, é algo científico, é algo matemático, assim, né, que tem que ser seguido daquela forma para que as inflações não saiam do controle. Então, o político, né, o governante, ele sempre quer gastar dinheiro. Chega lá perto da eleição, ele quer fazer obra, ele quer mostrar, ele quer ser reeleito, né? Então, se a gente deixasse isso na mão dos governantes, eles sempre iam extrapolar, eles iam sempre gastar muito. Então, o Banco Central precisa ser independente para controlar o fiscal, controlar o monetário ali, né? E impedir essa inflação de sair do controle. Então, o que acontece? Se, por influência de um presidente, se por influência de um governante, ele influenciasse ali um diretor do Banco Central para abaixar esses juros, na canetada ali mesmo, na influência, qual que seria uma sinalização para o mercado disso? Seria uma sinalização, poxa, o Brasil não está mais se importando com a inflação.
O Brasil não está se importando com a meta fiscal, o Brasil não está se importando com gastar menos do que ganha. Então, poxa, vamos sair do Brasil. Vamos mandar nosso dinheiro para fora, vamos parar de investir aqui, ou então vamos exigir muito retorno, vamos exigir uns juros muito altos para investir aqui, né? Então, a sinalização seriam quedas nos mercados, seria uma inflação muito alta, e principalmente isso, tá? Seria uma inflação muito alta, sentida aí pela população. Gabriel, agora assim, em relação à questão voltando no assunto alto do dólar, né? E isso afeta também os investimentos? Afeta os investimentos. Vou te dar um exemplo. Eu estava falando que os juros são altos, né? Então, imagina um brasileiro lá que foi lá e investiu no Tesouro Direto. Emprestou dinheiro para o governo, ele ganhou uma taxa de juros em troca. Ele ganhou o que a gente chama de taxa Selic, né? Que é o juros padrão do Brasil. Se desde o começo do ano ele foi lá e colocou o dinheiro no Tesouro Selic, hoje ele teria ali por volta de 9,65, se eu não me engano, o CDI acumulado até agora. Então ele ganhou 9. Só que o dólar valorizou 20% quase, tá? 19% esse ano. Ou seja, ele ganhou 9, mas a moeda dele perdeu quase 20. Então, essa questão do dólar afeta sim, como os custos de tudo que a gente usa é dolarizado, por mais que ele tenha ganhado um dinheiro na renda fixa, ali investindo dos meios tradicionais, na prática, o poder de compra dele diminuiu. Na prática, assim mesmo, em termos globais, ele ficou mais pobre. Então, dólar afeta muito, sim, a nossa vida, assim, acaba atrapalhando bastante. Qual, assim, o risco, assim, de juros altos para aquela pessoa que investe em renda fixa? Uhum. Olha, risco ela não tem. Se ela está investindo, então ela tem dinheiro para investir, né? Ela ganha mais do que ela gasta. Então, se ela consegue poupar e investir, ela não está se financiando, né? Ela não assume um risco nesse momento. Então, ela vai conseguir ganhar juros altos por conta disso. Mas o risco, né? A consequência está para toda a sociedade. Então, a pessoa que quer, vamos supor, por exemplo, ela tem ali um dinheiro investido, mas ela quer usar esse dinheiro para comprar um carro. Se ela for financiar um carro, ela vai pagar um valor muito alto por isso. Ela vai pagar uma taxa de juros muito alta. Se ela quiser financiar uma casa, a gente vê aí que a pessoa, se ela quiser financiar uma casa, no fim ela acaba comprando duas. Porque só de juros ali ao longo de todo esse financiamento acaba sendo o dobro ali do que ela pagaria se fosse à vista, ou até mais. Então a consequência é essa, a pessoa tendo taxas de juros muito altas ali no país, a gente acaba enfrentando esse problema de que o custo do dinheiro fica muito alto. Investimento em criptomoeda, no momento atual, é uma boa? Bacana. Olha, cripto, sempre foi uma pergunta essa, né? Sempre foi, nossa, será que agora é a hora de investir em cripto? Então a gente sempre fica se perguntando, sempre fica receoso, mas as criptos sempre seguem subindo, sempre seguem quebrando recorde atrás de recorde. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a ouvir falar em Bitcoin, cara, foi lá nos anos, acho que sei lá, 2013, 2014, já se pensava, nossa, será que vale a pena esse negócio de Bitcoin? Nossa, parece muito arriscado, não sei o que e tal. E só segue subindo, cara. Então renovou, agora tá perto de 500 mil reais, cara. Então, assim, a gente sempre segue com essa dúvida, mas ela sempre segue entregando aí, né? Ô, Gabriel, eu até vi um vídeo na internet, você até corrige aí se tá errado. Uma pessoa fez um comparativo lá do comecinho do Bitcoin que investiu e hoje ela acumulou, digamos assim, uma fortuna. Sim, uma fortuna mesmo. É isso mesmo, então? É isso mesmo. Dependendo do momento em que ela entrou, é isso mesmo. A gente, lá no começo, né? Eu vou explicar assim como que funciona essa questão do Bitcoin, por que ela valoriza e qual que é a tese por trás dela. $1, R$1, ele vale o que a gente acha que ele vale. Porque ele não tem algo intrínseco nele, né? Então, lá atrás, as moedas eram todas lastreadas em alguma coisa. Normalmente ouro. Hoje não tem mais esse lastro. Então, como eu te falei agora há pouco, o governo, se ele quiser imprimir moeda, ele consegue. Ele consegue criar reais. Então, fica meio fantasioso, né? Poxa, como assim? A gente tem um papel e se o governo quiser, ele cria infinitos mais desse papel. Então, qual que é o real valor disso, né? Então, tudo que não é escasso, tudo que não é limitado, acaba tendo um valor muito baseado na confiança. E o Bitcoin surge
tem um discurso muito recente, assim, de que o Bitcoin pode ser uma reserva de valor justamente porque ele tem essa escassez. Então, como que você consegue um Bitcoin, né? Através de uma mineração, que eles falam, né? É algo totalmente digital, é algo que é um computador tentando resolver uma conta lá, e se ele resolve essa conta, ele é recompensado ali com uma fração de Bitcoin. E para conseguir resolver essa coisa matemática ali, ele gasta muita energia, né? Tem um custo alto de energia para conseguir processar esses dados, né? E com isso ele recebe essa quantidade de Bitcoin. Só que a cada alguns anos, a quantidade que ele recebe é cortada pela metade. Então vamos supor que antes eu ganhava 10 Bitcoins ali. Agora eu vou receber 5 depois do negócio que a gente chama halving. Né? Então, depois de um certo período de tempo, a recompensa por Bitcoin minerado é cortada pela metade. Então, já ocorreram vários halvings ao longo da existência do Bitcoin e vão continuar existindo esses halvings até que, em um dado momento, que eu não lembro agora exatamente quando assim, não vai ter mais. O Bitcoin ele tem um estoque limitado. Não vai conseguir expandir além daquilo. Então, se é uma oferta limitada, se é algo escasso, ele tem algum valor ali, no sentido de que não vai dar para você canetar e criar infinitos bitcoins a mais do que já existe. Então, enquanto o dólar, eles conseguem imprimir dólar, o Bitcoin você não consegue imprimir e vai ter uma oferta sempre limitada. Então, tem essa tese, né, de que essa escassez vai gerar o valor dele, enquanto todos os governos, principalmente na pandemia, estavam imprimindo muito dólar, imprimindo, aqui no Brasil também, imprimindo muita moeda para conseguir pagar os benefícios, para conseguir, enfim, a pandemia foi complicada, né? Se imprimiu muito dinheiro no mundo inteiro. E ali a gente viu todas essas criptomoedas ali crescendo muito de valor. E literalmente é uma fortuna, cara. Teve gente que se entrou lá atrás, assim, quando valia um certo valor, pode ter sim construído uma fortuna de verdade. Ô Gabriel, você acha que o mercado financeiro é um reflexo da economia do país? Você pode comentar? Uhum. Eu acredito que não é um reflexo da economia de um país, mas ele é fundamental para a prosperidade de um país. Por que eu acredito que não é um reflexo? Porque eu vou dar o exemplo da pandemia. Então a gente tem ali o mercado financeiro, né, brasileiro, a gente enxerga muito como o Ibovespa, né? Então o Ibovespa é um índice com as maiores empresas listadas na Bolsa Brasileira. E em 2020, ali na pandemia, a gente viu que o Ibovespa despencou de valor. Só que, assim, em março de 2020, né, teve aquela queda, né, todo mundo desesperado ali. Mas até dezembro, assim, aquilo já tinha recuperado. Então caiu e depois, logo em seguida, já recuperou e depois seguiu subindo. Então, isso foi o que aconteceu com o mercado financeiro. Mas o que aconteceu de verdade com as empresas? Você viu barzinho quebrando, restaurante quebrando, comércio, loja de roupa. Então, o mercado brasileiro, a realidade brasileira é essa. É você andar na rua e você ver os comércios, né? Ver se tem gente, se está funcionando. A gente viu vários e vários comércios quebrando. Então, enquanto o mercado financeiro conseguiu se recuperar rápido, caiu, teve uma queda, despencou ali, mas logo em seguida já se recuperou. No mundo real, no Brasil real mesmo, a gente viu que não foi bem assim. Então, por isso que eu não diria que o mercado financeiro é um reflexo da realidade, né? Mas por que eu acredito que é fundamental? Porque sem um bom mercado financeiro, sem um mercado eficiente, um país não prospera. O que é o mercado financeiro, né? Qual que é a definição? O mercado financeiro é uma forma de conectar pessoas que têm dinheiro sobrando e podem investir e pessoas que querem empreender, mas não têm esse dinheiro agora. Então é uma forma de emprestar dinheiro de quem tem para quem precisa para empreender, para gerar negócio, para gerar produto, gerar economia. Então, vamos supor, para uma pessoa que quer... Eu estou dando esse exemplo porque a gente está aqui no podcast, né? Mas uma pessoa que quer abrir um podcast. Então, ela vai lá, ela quer comprar o equipamento, ela quer iniciar, ela quer empreender ali dessa forma. Ela vai precisar de um capital para isso, só que ela não tem agora. Ela só consegue esse capital através do mercado financeiro. Então, se não existisse isso, essa pessoa não ia conseguir abrir esse podcast. Uma empresa, se ela quiser abrir uma fábrica nova, ela precisa do mercado financeiro.
E tudo que envolve dinheiro, conectar dinheiro e fazer projetos rodarem, fazer as pessoas empreenderem, tudo isso roda através do mercado financeiro. Então não é à toa que as grandes economias do mundo, você vê os Estados Unidos, você vê a Europa, você vê a China, tudo roda através de um mercado financeiro muito forte. Até porque, só para, sei, acho que para ficar um pouco mais claro, né? O banco, normalmente, o dinheiro que ele empresta, na verdade, é um dinheiro emprestado de uma outra pessoa. É mais ou menos isso, né? Exatamente, assim, tem formas diferentes de fazer essa intermediação, né? Tem intermediação direta, indireta, mas no geral é isso. É o dinheiro saindo de um lugar e chegando em outro lugar em que ele vai ser usado. E essa pessoa que deixou de usar esse dinheiro agora para emprestar, ela tem que ter um retorno, ela tem que ter um rendimento, um juro. E a pessoa que está pegando esse dinheiro emprestado, ela está pagando alguma coisa. Então, o mercado financeiro nada mais é do que isso. Se não existisse esse mercado, a gente teria que emprestar diretamente sem o banco. Então, você já imaginou, putz, seria como se fosse uma agiotagem ali, né? Nossa, eu preciso conhecer alguém que precisa de dinheiro agora e eu tenho que ter, então eu tenho que ir diretamente nessa pessoa. Aí eu tenho que fazer o contrato, eu tenho que ficar monitorando o risco, eu tenho que ir lá cobrar se essa pessoa não me pagou. Então, se não existisse o mercado financeiro, tudo isso ficaria infinitamente mais complexo, assim, muito mais difícil. Ô, Gabriel, e você acha que o Brasil está pronto para um crescimento sustentável ou o brasileiro deve saber lidar melhor ali com a questão do consumo? Como que é? Você pode falar para a gente? Brasil para crescimento sustentável. Olha, a gente tem um potencial muito grande para crescimento no futuro e tem a ver com sustentabilidade. Não sei se foi exatamente o ponto dessa questão, mas imagina o seguinte. Hoje a gente está vendo uma economia totalmente baseada ali, né, no futuro, o que a gente vê, o que vai ser da nossa sociedade, tudo muito baseado em inteligências artificiais. Então, você imagina o quanto que essas inteligências artificiais consomem de energia. É uma quantidade, assim, que eu não consigo nem conceber, eu não consigo nem imaginar. Então você vê lá um chat GPT, o tanto que aquilo consome de dados, o tanto que aquilo precisa se basear em dados para se retroalimentar ali, para gerar esses resultados. Então é o mundo inteiro usando e treinando inteligências artificiais. A quantidade de energia que a gente vai precisar para manter esses bancos de dados e treinar e, enfim, conseguir continuar essa expansão de inteligências artificiais, vai precisar de muita energia. E o Brasil tem um potencial imenso nisso. A gente tem aqui uma questão de fontes de energia renováveis imensa. Então, nessa questão, eu acredito que o Brasil pode ser muito beneficiado, assim, a gente consegue emplacar um crescimento envolvendo, né, essas fontes de energia sustentáveis imenso, assim. Gabriel, sobre a proposta de uma renda básica universal, o que você acha dessa ideia? Renda básica universal. Eu vou até extrapolar um pouco a questão. Eu vou falar disso não só a nível Brasil, assim, né? Eu imagino que... Eu nunca fui muito visionário. Então, eu nunca tive muita facilidade em prever como que as coisas iam ser no futuro, né? Então, eu pego o discurso de pessoas que com certeza sabem muito mais do que eu. Então, quando a gente imagina esse futuro aí dominado por inteligências artificiais e que elas vão fazer boa parte do nosso trabalho, né? O que vai sobrar de trabalho pra gente fazer? Então, como que será que vai ser esse mundo no futuro, né? E daí o Elon Musk, que, pô, se tem um cara que sabe das inovações que vão acontecer no mundo aí, é ele, né? E tem uma entrevista dele, cara, falando que a solução pro futuro da humanidade ali vai ser uma renda básica universal. Porque as IAs vão fazer tudo, né? Os robôs, as inteligências artificiais vão fazer, se não todo, eles vão fazer boa parte do trabalho. E como é que a gente vai viver se a gente não trabalhar? Da onde vai vir o nosso sustento, a nossa renda? Então, justamente da produtividade dessas inteligências artificiais é que vai gerar vão gerar impostos, né? Que o governo vai taxar e distribuir isso para a sociedade através dessas rendas básicas universais aí. Então, isso foi o que o Elon Musk falou, né? E faz a gente pensar, né, cara? Como que vai ser um mundo desses? Será que essas IAs vão fazer tudo? Me dá um pouco de medo, assim, eu confesso, de como é que vai ser um mundo desse, né?
Porque a gente pode ir para um lado otimista, como é o discurso dele, mas na economia se discute muito também um lado pessimista, assim, muito pessimista mesmo, de desemprego, de miséria, porque as empresas que vão ter essa tecnologia, essas IAs, vão conseguir produzir, vão conseguir se beneficiar, mas a população mesmo que vai ser substituída, o que, que vai acontecer com ela, né? Então, faz a gente pensar sobre o futuro, essa questão, cara. Gabriel, agora fala pra gente, o investidor iniciante, hoje tem informação de investimento em todo lugar, isso acaba atrapalhando o investidor que quer começar a investir, digamos assim? Eu confesso que eu vi isso muito essa semana. Tem uma prima minha que tá querendo aprender sobre investimentos, né? Ela tá começando a ganhar um dinheiro, quer começar a investir. E ela falou assim, nossa, ô Gabriel, mas como que eu começo então? Onde que eu vou para aprender? E eu confesso que eu tive uma dificuldade de mostrar uma direção para ela, porque é tanta informação, é aquilo que a gente falou anteriormente. É tanta informação que fica muito difícil filtrar, que fica muito difícil ter um caminho, assim, olha, primeiro a gente faz isso, depois a gente faz isso, depois eu aprendo isso. Então, se você jogar no YouTube lá investimentos, você vai cair em tantos canais que vão estar ensinando aquilo, que vão estar falando de renda fixa, renda variável, opções. No meio de tudo isso vai ter um monte de picaretagem, vai ter gente falando de jogo do tigrinho, vai ter gente falando de dinheiro rápido. Então, é muito difícil, cara. É muito difícil ser capaz de filtrar essa informação, uma informação relevante e uma informação que realmente seja benéfica. Porque, às vezes, por não conhecer e por estar querendo aprender e por não estar sabendo muito bem aonde aprender, a pessoa acaba caindo em furada, assim, acaba caindo em algum esquema de pirâmide, em algum esquema de ganhar dinheiro rápido, algum jogo do tigrinho. Então, são, como eu falei, assim, são problemas diferentes, né? Antes a gente tinha um problema de falta de acesso à informação, então informação de investimentos, de economia, de mercado, isso era muito restrito a universidades, a empresas, a livros específicos. Hoje a gente não tem mais essa falta de informação, mas a gente tem um excesso de informação o tempo todo e a gente não sabe filtrar. É igual, por exemplo, a gente antes, poxa, que filme que tinha pra gente assistir? A gente ia lá na locadora, tinha alguns ali, a gente viu os mais falados no momento, a gente ia lá, escolhia um filme, assistia, era tranquilo o processo de escolher. Agora a gente entra no Netflix, tem aquelas centenas de filmes, de séries ali, e a gente fica até parado, né? Eu sento pra assistir Netflix ali com meu pai e minha mãe, e a gente fica ali parado uma meia hora tentando decidir o que vai assistir no meio daquele mar de informação de filmes e séries diferentes, né? Então é um pouco disso com investimentos também. E digamos assim, eu quero começar a investir, assim, você tem uma orientação passo a passo, assim, quais os passos que eu devo trilhar para começar a investir? Uhum. Olha, eu acho que antes de efetivamente dar esse passo, você precisa ser capaz de manter isso, né? Então, uma pessoa para investir, ela sempre tem que ganhar mais do que ela gasta. Então, isso tem que ser um hábito, isso tem que ser. Isso mostra que a pessoa tem que ter as finanças dela, né? Muito bem controladas, muito bem conscientes, né? Para que ela consiga investir todo mês. Porque não é, nossa, eu investi um dinheiro hoje, amanhã eu não vou estar rico. Nem depois de amanhã, nem daqui a um ano. Então, investir é algo que tem que ser feito assim, para sempre. E. Então, esse é o primeiro ponto, né? Essa consciência de que investir é algo que leva tempo para você conseguir colher de volta. E agora falando um pouco mais específico assim de caminhos, do que aprender primeiro, eu acredito que faz sentido a gente ir do mais fácil e dando passos até o mais difícil. Então, poxa, eu quero aprender a investir, cara, me fala uma empresa na bolsa aí. Eu acredito que não é muito bem por esse lado. Bolsa, renda variável, né, é um mundo um pouco mais complexo, dá pra gente tomar passos um pouco mais curtos antes, né? Então começar ali com entender o que que é essa questão de juros, por que que tempo é dinheiro, o que que é os juros, da onde vem os juros, de onde vem o dinheiro. Eu acho que entender esses conceitos de dinheiro, inflação e juros é um primeiro passo, tá? Depois, quais são os investimentos iniciais ali que as pessoas costumam ter contato? É o Tesouro Direto. Então, entender o que que é um Tesouro Selic, o que que é um Tesouro IPCA. Eu falei ali que o Tesouro IPCA hoje está pagando IPCA mais 7. Por que está pagando IPCA mais 7? O que é esse Tesouro IPCA, né? E depois, poxa, além do Tesouro Direto, quais são outros investimentos de renda fixa ali? Você tem CDBs, LCAs, LCIs. Depois você vai para algum pouco mais
arriscado, assim, que são crédito privado, crise, CRAS, né? Então, dá pra gente ir dando esses passos até chegar num ponto, pô, beleza, eu entendi a parte de renda fixa, como que funciona a questão de juros, agora eu quero entender sobre empresas, agora eu quero entender sobre o mercado financeiro, o listado ali, né, a bolsa. Então, agora eu vou entender o que que é o Ibovespa, o que que é uma ação de uma empresa, o que que eu ganho se eu comprar uma ação, quais são os riscos envolvidos. Então, acho que esse é um caminho saudável de ir pensando assim, mas é bom primeiro ter esse trabalho de educação financeira, de procurar entender os conceitos, para depois, de fato, colocar o seu dinheiro. Porque se você fazer uma coisa, você primeiro colocar o dinheiro e depois querer aprender, você pode se meter em enrascada. O Gabriel, e aquela pessoa, talvez, que está vendo o nosso vídeo agora, o nosso bate-papo, e ela tá Uhum, toda endividada, ela tá cheia de dívidas, empréstimos, financiamentos, só que ela quer investir. Qual a uhum. orientação que você dá? Olha, a orientação que eu dou é que não faz sentido para ela investir. Esse que é o ponto. Quando a gente investe hoje, a gente recebe ali uma taxa de juros. Só que quando a gente está endividado, os juros que ela paga com certeza vai ser muito maior. Então, se você, por exemplo, ficar devendo aí no cartão de crédito, a taxa de juros que vai ser cobrada de você vai ser algo imenso. E se você investir, você vai conseguir algo infinitamente menor. Então, para uma pessoa endividada, não faz sentido investir. Esse é o primeiro ponto. Então, se ela está endividada hoje, a gente tem que entender o porquê, né? O que que fez ela chegar nesse ponto. Então, será que o custo de vida dela é muito além do que ela ganha? Por que isso? Será que ela está esbanjando? Será que ela está é algo que ela está querendo impressionar os outros e quis comprar um carro que ela não consegue pagar? O que que será que é isso? Ou será que é uma questão de, poxa, ela ficou desempregada e daí ela tem um filho, ela tem as contas da casa e não conseguiu arrumar um emprego e então as dívidas foram aumentando? Então a gente tem que primeiro entender por que que ela está endividada, como é que ela foi parar ali, né? Para depois a gente, assim, muito tempo depois a gente conseguir pensar em investir. Primeiro tomar conta ali de fato das contas ali, das finanças, ganhar mais do que gasta, para depois a gente pensar em investir, né? Então, no caso, eu sentaria com essa pessoa ali e olharia alguns passos antes, né? E aqui duas situações. Uma pessoa ela recebeu uma herança, uma grande quantia em dinheiro, e ela fala, meu, o Uhum. que que eu faço com esse dinheiro? Onde que eu invisto? Uhum. E uma outra situação é aquela pessoa de baixa renda, né? Ela quer começar a investir, só que ela não tem muito dinheiro para, né, para guardar. E como que faz? Uhum. Olha, o caso da herança. Se ela recebeu uma herança, um grande valor ali, ela consegue fazer uma carteira bem diversificada, tá? Mas vai ser um baque. Então, assim, imagina, ela nunca estudou nada sobre investimentos, ela não sabe nada, do nada caiu um monte de dinheiro ali na mão dela e agora eu vou aprender a investir, agora que eu vou pesquisar sobre Tesouro Direto, não vai fazer tanto sentido, tá? O que que faz sentido ela fazer? Ela procurar, por exemplo, assessores de investimentos. No caso é o que eu faço, né? Justamente, o meu trabalho é esse, é assessorar pessoas que precisam, que têm um patrimônio para investir, né? Então, no caso, por exemplo, eu assessoro clientes ali a partir de R$ 500 mil. Então, um cara chega para mim, olha, preciso investir esse valor aqui, preciso fazer esse dinheiro render, e quem vai fazer isso para ele sou eu. Então, eu que vou pegar as melhores opções ali no mercado, melhores opções de empresas, de renda fixa, de renda internacional, investir o valor dele em dólar também. Então, uma pessoa que tem um patrimônio maior, ela consegue usar uma mão de obra especializada nisso, né? No caso, ela consegue contratar assessores de investimento. Agora, uma pessoa que está começando, não vai fazer sentido para ela pagar um assessor já no começo, se ela, assim, vão ser os primeiros investimentos que ela vai fazer na vida. Então, vamos supor, uma pessoa que ela consegue juntar, sei lá, R$ 200 por mês. Nossa, ela vai aportar esses 200. Se com esses 200 ela tiver que pagar um assessor ali, acaba que ela não vai ter um rendimento ali que não faz sentido, né? Então, para essa pessoa que está começando, faz sentido ela buscar educação financeira. Faz sentido ela buscar aprender sobre investimentos, como eu falei, né? Subindo aqueles degraus ali. É, aprender primeiro sobre essa questão de onde vem o dinheiro, de onde vem os juros, como que funciona a economia, como que funciona o tesouro direto, enfim, e aí ela ir aprendendo. Então, em resumo, é isso. A pessoa que está começando, faz sentido ela buscar educação financeira. A pessoa que conseguiu, recebeu ali uma bolada de uma vez só, faz sentido ela buscar um apoio especializado, porque investir grandes patrimônios tem muitas dificuldades, né? Você tem, é um cuidado muito maior que você tem que ter com aplicações, né? Porque a proteção que você tem sendo pequeno, você pode não ter sendo grande. Vou dar um exemplo, né? Se você for investir
até R$ 250 mil em um CDB, você é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, se o banco quebrar, você consegue receber seu dinheiro de volta. Para o grande investidor, ele não tem só 250 mil, ele tem muito mais do que isso. Então, o cuidado que você tem que ter de onde você vai colocar o seu dinheiro tem que ser muito mais minucioso, porque você não tem essas proteções, né? Mas como é que é isso? Agora você falou, me surgiu uma dúvida. Por Uhum. exemplo, digamos que eu tenho essa segurança por esse determinado valor. Aham. Só que aí eu invisto num. Isso como é que eu posso falar? É um leque assim para vários bancos ou não? É um valor fixo? Tipo, por exemplo, eu posso investir essa conta em vários bancos que eu estou protegido. Aham. Ou não? Como é que é isso? Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele funciona assim, é até 250 mil por banco e até 1 milhão global. Então, vamos supor, eu tenho 250 mil em 4 bancos diferentes, acumulou 1 milhão. Então, até isso eu estou protegido. Acima de 1 milhão, zero. Mas você fala protegido em que sentido? Assim, tipo o banco quebrar, digamos assim? Exatamente. Se o banco quebra, esse fundo garantidor de crédito é que vai ressarcir os investidores daquele banco. Mas assim, isso é algo muito nebuloso, tá? Até porque não existe, assim, se começar uma quebradeira generalizada, nem o fundo garantidor de crédito consegue ressarcir, tá? Então, a gente viu lá na crise de 2008, lá nos Estados Unidos, a gente achava que existiam bancos que eram grandes demais para quebrar. Mesmo assim, eles quebraram. Então, a questão é, nós temos mecanismos hoje que impedem, né, essa falência, essa quebradeira de bancos, né? A gente tem um sistema muito bem regulamentado para que isso não aconteça. Mas, no caso, se 4 grandes bancos falirem, né, que eu dei o exemplo ali dos 4 com 250 mil, é bem provável que nem o fundo garantidor de crédito consiga ressarcir esses investidores. Então, teve um exemplo, né, o banco do Silvio Santos, era o Banco Pan-Americano lá, se eu não me engano, né? Chegou um momento que o banco estava para quebrar ali e o fundo garantidor de crédito foi lá e, ao invés de deixar o banco quebrar e depois ressarcir os investidores, o FGC foi lá e injetou dinheiro do banco para que ele conseguisse manter as pernas ali. Então, já teve casos da atuação ali da FGC e a intenção é justamente essa, não permitir uma quebradeira ali, porque se quebra um banco, esse banco deve dinheiro para outro banco que também vai começar a ficar mal das pernas. Então, é algo que pode ser um monte de dominós caindo um atrás do outro, assim, né? E aí surgiu uma outra dúvida, Gabriel. As fintechs também têm essa proteção? As fintechs, assim, para ela conseguir receber o seu depósito e te pagar um juro, ela tem que ser regulamentada de alguma forma. Então, tem vários níveis diferentes de regulamentação, né, e de exigências que essas instituições têm. Então, tem algumas, por exemplo, né, eu acho que hoje o caso do Nubank já não é mais esse, né, mas alguns anos atrás, o Nubank era classificado não como um banco tradicional, ele era classificado como um meio de pagamentos. Então, assim, ele conseguia receber os seus depósitos, conseguia te pagar uns juros em troca, mas ele não era, assim, ele não tinha todas as regulamentações de um grande banco, igual, sei lá, o Santander, o Itaú. Então, tem níveis de regulamentação, tem níveis que esses bancos têm que cumprir de exigência. Então, a regulamentação que é exigida de uma fintech pode ser um pouco menor que a exigida de um grande banco, né? Mas, no geral, todas têm alguma regulamentação, sim. Bom, falando de fintech, e sua opinião, Gabriel? Como assessor de investimento, tem várias fintechs hoje, né? A gente tem várias opções. O que você acha disso? Olha, hoje é como se tudo tá virando fintech, né? Então, eu trabalhei em uma startup em um momento, né? E a gente viu um mercado em que a empresa, sei lá, vendia caneca e em um determinado momento ela também virava fintech e ela ia ter um banco próprio, um meio de pagamento próprio. Então, tudo acaba tá virando solução de tecnologia, né? Eu acho que justamente por conta dessa questão do digital, né? Isso acaba sendo bom para o consumidor, porque para a população em geral, porque a concorrência, né, o mercado que concorre com os grandes bancos só traz benefício ali para quem usa esses serviços, né? Então, se antes os investimentos, o crédito, se antes todo o mercado era dominado por esses grandes bancos, você tinha uma concorrência menor e você acaba ficando refém do que esses bancos ditam como preço, como produto. Então, se hoje a gente tem uma concorrência maior, produtos maiores, uma ampla gama de possibilidades ali de produtos financeiros, acaba diminuindo o preço disso tudo para o consumidor final, né? Então, essa concorrência é benéfica ali para a população, mas também entra naquele ponto que eu falei. Puxa,
fica complicado filtrar essa informação, né? Filtrar o que eu preciso, então. Será que compensa investir numa fintech ou num grande banco? Acaba trazendo outras complexidades também, né? Ô, Gabriel, agora eu quero uma opinião sua. Como melhorar, até você tem um histórico ali de um projeto que você realizou ali em Ribeirão Aham. Preto, como melhorar essa questão da consciência econômica do brasileiro, assim, sabe? Uma forma de conscientizar. Você tem alguma coisa para dizer para o nosso espectador? Algo que você acha importante? Uhum. Olha, vou bater nessa tecla de novo, assim, a gente tá vendo essa epidemia das bets, dos jogos do Tigrinho acabando com famílias, assim. Então, se eu tiver que conscientizar alguém, se eu puder deixar a minha contribuição aqui para uma pessoa que está assistindo aí, cuidado com isso, cara. Cuidado com onde você coloca o seu dinheiro, cuidado com uma promessa de um ganho muito rápido, porque investir dinheiro, finanças, tudo isso envolve tempo, envolve calma, envolve planejamento. Então, se você pula todas essas etapas e quer um retorno rápido para aquilo e fica viciado naquela emoção, naquele frio na barriga da recompensa, né? Você pode acabar caindo em enrascadas, assim, e é isso que a gente está vendo. A gente está vendo diversos escândalos aí com jogador de futebol e as bets, com o jogo do Tigrinho acabando com famílias, com usuário do Bolsa, beneficiário do Bolsa Família, pegando o dinheiro que seria destinado para alimentação e para outros bens essenciais e colocando ali num jogo do Tigrinho. Saiu uma pesquisa que, assim, é um pouco é um pouco nebulosa, assim, de se de fato é isso mesmo, né? Mas disse que o jogo do Tigrinho é maior do que o Ibovespa. Então você imagina, o Ibovespa são as maiores empresas do país, é Itaú, é Petrobras, é Nubank, enfim, Nubank acaba que ele está na bolsa estrangeira, né? Mas, enfim, são as maiores bolsas do Brasil e o jogo do Tigrinho é maior do que isso, cara. Então, você imagina o quanto que isso está afetando famílias, assim, o quanto que isso está acabando com famílias. Então, se falo de conscientização aqui, eu não posso deixar de falar disso, cara. Cuidado com essa promessa aí de retorno rápido. E talvez uma mensagem que você dê, talvez, para aquela pessoa que ela é consumista, sabe? Ela fala, poxa, eu quero guardar dinheiro, mas, sabe, essa vontade de comprar acaba sendo maior. Você tem Aham, algo para dizer para essa pessoa? aham. Olha, a gente tem que entender o porquê, né? Essa vontade de consumir dela é muito grande, é maior, né? Por que que será que é isso? Então, será que é algo para... Talvez ela liga para uma opinião alheia ali que de fato acaba não sendo importante? Então vamos supor que ela tem um padrão de vida, né? Ela ganha o suficiente para ter um padrão de vida X, mas por conta de uma pressão de amigos e de uma imagem que ela tem ali para as redes sociais, ela quer emplacar um padrão de vida muito maior ali, financiando um carro que ela não vai conseguir pagar, financiando roupa que não faz sentido para a realidade dela. Então a gente tem que entender o porquê. Por que que ela quer consumir tanto assim, né? Então, eu acho que no caso, se a questão dela é o consumismo de fato, eu acho que faz sentido talvez ela procurar. Tem uma corrente, né? Como se fosse uma filosofia, assim, né? Que é o minimalismo. Então eu indicaria para essa pessoa pelo menos começar a procurar, talvez ver uns vídeos no YouTube aí sobre o que é minimalismo, como que você consegue viver melhor, viver de forma mais saudável, tendo menos, né? Precisando de menos. Então, talvez faria bem para essa pessoa ver um pouco de minimalismo aí. E, assim, eu falei que isso fica como até filosofia, né? Eu imagino que tem pessoas que até levam isso ao extremo, né? Eu não conseguiria viver de uma forma 100% minimalista, assim, não precisando de nada, né? Poxa, a gente precisa dos nossos confortos, a gente precisa de uma cama boa para deitar, né? E, então, assim, não dá para ser minimalismo ao extremo também. Mas tudo tem um nível saudável, né? A gente não precisa consumir tanto assim para ser feliz. A gente não precisa de uma validação alheia assim para ser feliz. E a gente tem que encontrar um nível saudável ali de viver a nossa vida. Bom, Gabriel, chegamos aí ao final do nosso bate-papo. Foi Uhum. uma conversa, assim, que você trouxe aí uma riqueza aí de detalhes, né, sobre esse mercado financeiro, investimento, alta do dólar. Foi muito Bacana. legal mesmo. E eu quero saber, assim, aquela pessoa que está começando a investir, né, que ela quer alguém para auxiliar, como que ela Uhum. faz para te encontrar? Bacana. Olha, pode procurar o meu Instagram ali. Ela consegue me acessar ali no Instagram. E assim, eu fico completamente à disposição, tá? A tirar dúvidas, a indicar sobre
como que você pode buscar essa informação. Então, uma tecla que eu bati bastante aqui ao longo do podcast foi de filtrar a informação, né? De saber do que é relevante. Então, se a pessoa me chamar ali no Instagram, eu vou estar completamente disponível ali a indicar onde que ela consegue aprender, sem cair em rascada, né? Sem cair em um jogo do tigrinho aí da vida, num retorno rápido, né? Mas fico à disposição aí pro pessoal que está assistindo, se quiser entrar em contato comigo, tamo aí. Legal. Pessoal, você que está assistindo o nosso vídeo, eu vou pedir para você curtir aí esse vídeo, compartilhar, ativar o sininho de notificação e até a próxima.